Um crime brutal que utilizou técnicas de mutilação impossíveis de serem usadas por humanos sem a tecnologia avançada necessária. Seres extraterrestres seriam os responsáveis pelo crime do caso Guarapiranga? É o que tentaremos entender neste vídeo, mas antes, clique em curtir e se for a sua primeira vez por aqui, inscreva-se agora mesmo e prepare-se para fortes emoções. Eu sou o Boco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Uma pergunta persistente. Existe vida inteligente fora da Terra? E se existir, que interesse elas teriam em nosso planeta? Seriam capazes de destruir a humanidade? Seria essa a intenção? O que sabemos é que no mundo todo há diversos relatos sobre criaturas que não pertencem a este planeta, seja por marcas deixadas em plantações ou por contato direto com pessoas, mais conhecidos como abdução, que segundo a ufologia, ciência que estuda os OVNIs, seria o quarto e último grau de contato extraterrestre. Apesar de muitas pessoas serem céticas em relação a este assunto, um caso ocorrido no Brasil, mais precisamente às margens da represa de Guarapiranga, em São Paulo, fez com que especialistas levassem em consideração a possibilidade de um contato imediato que terminou em morte. Guarapiranga é um bairro localizado na zona sul de São Paulo. Devido ao modo extremamente cruel pelo qual o homem encontrado morto teria sido mutilado vivo, dificultando inclusive a conclusão do caso, tal morte não apresenta características de autoria humana, segundo a autópsia do corpo. O caso que chocou as pessoas e os meios de comunicação na época em que aconteceu foi publicado na edição de número 25 da revista UFO, em setembro de 1993. E deixou muita gente aterrorizada com as informações que trazia, apesar desse tipo de publicação ser acessada apenas por pessoas interessadas em OVNIs. A matéria relatava a morte de um homem que teria sido mutilado, tendo seus órgãos arrancados por incisões precisas pelo corpo, sem sinais de luta corporal e nenhum vestígio de sangue. O crime aconteceu em 20 de setembro de 1988 e a autora do artigo, publicado 5 anos depois, a professora espanhola Encarnación Zapata García, teve acesso ao laudo da autópsia do corpo e também entrevistou várias pessoas envolvidas na investigação do caso para, a partir disso, descrever o corpo e apresentar suas análises sobre o que teria acontecido para que aquele homem recebesse este triste fim. A professora descobriu o caso durante suas pesquisas sobre outros semelhantes que vinham acontecendo com animais na mesma época. Através de suas buscas, ela conheceu o perito criminal Rubem Góes, que lhe mostrou as imagens do cadáver mutilado. Eram 7 fotos no total. Através de Góes, Encarnación conseguiu entrevistar o responsável pelo caso, o promotor Dr. José R. Cuenca, que mais tarde lhe disponibilizou o processo do caso. E foi em posse destes documentos que desenvolveu a sua análise. De acordo com estas imagens e o laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo, o olho, a orelha esquerda, os lábios, a língua e o maxilar foram removidos com precisão cirúrgica, demonstrando conhecimento de anatomia impressionantes, cuja tecnologia utilizada para tal feito não seria de conhecimento humano. E ao que parece, o autor do crime sabia exatamente quais órgãos ele queria, e os queria vivos. Além dos órgãos citados, outras partes também foram removidas: o reto, testículos e as vísceras.
O mais intrigante em tudo isso foi o modo como foi feita esta mutilação, pois não haviam grandes cortes, apenas incisões de no máximo 3 centímetros de diâmetro, com formato circular, que pareciam ter sido feitas com o uso de calor ou laser. Esta é a explicação da autópsia para a ausência de sangue. O abdômen estava murcho, o que supunha a ausência de órgãos internos da região. Não havia escoriações, hematomas ou qualquer outro sinal de luta corporal, a não ser leves arranhões que a própria perícia supõe que possam ter sido feitos por animais que entraram em contato com o corpo depois de morto. Ainda segundo a perícia, o procedimento de remoção do órgão e vísceras teria sido feito de modo sistêmico e muito rápido. Haviam perfurações para drenagem no peito. Eram buracos no formato circular e pareciam ter sido queimados nas bordas. Exames internos que avaliaram o cérebro do homem detectaram a presença de edema cerebral que não teria relação direta com trauma na cabeça, o que caracterizava uma morte agonizante. Isso levou a perícia a concluir que seria esta a causa da morte. De acordo com análises feitas por especialistas da ufologia sobre os relatos da perícia, a morte teria ocorrido por parada cardiorrespiratória devido ao sofrimento extremo ao qual a vítima foi exposta. Isso teria acontecido porque o homem teve seus órgãos arrancados enquanto ainda estava vivo. No laudo da autópsia, os peritos fazem a seguinte descrição. A vítima apresenta lesões com características vitais de reação, o que pode indicar a tortura. Além disso, são descritas incisões em partes moles e orifícios naturais utilizando dispositivos de sucção. Chocante, não? Um ser humano em seu pior nível de insanidade seria cruel o suficiente e ainda ter equilíbrio e força necessárias para atacar um homem adulto e ainda aplicar técnicas de tamanha precisão? Teria esta pessoa acesso à tecnologia desconhecida por peritos experientes? Estes são alguns dos questionamentos levantados por estudiosos do assunto que não conseguem encontrar explicação palpável para o caso, a não ser que ele tenha sido de autoria extraterrestre. E sendo estes realmente os culpados de tamanha brutalidade, teríamos nós, meros mortais, razão para nos preocuparmos com estes visitantes interplanetários? Os relatórios da autópsia e as fotos feitas pela polícia foram divulgados e é possível acessá-los em alguns sites pela internet. Mas é preciso ter estômago para suportar as imagens chocantes. Na época em que o artigo sobre o caso foi publicado, outros casos frequentes de mutilação de animais, normalmente gado, estavam na mira dos meios de comunicação no Brasil, e a suspeita também era de ataque alienígena, o famoso chupa-cabras. Se você se interessa por relatos de atividade extraterrestre, ou já era nascido na época, já deve ter ouvido falar sobre isso. O fato é que há uma grande semelhança no modo preciso com que os órgãos do homem de Guarapiranga e dos animais mutilados foi feito. Casos de mutilação de animais foram relatados no Brasil e inúmeros outros nos Estados Unidos e vários outros países. Segundo o Encarnacion e muitos outros estudiosos, estes casos são de autoria alienígena. Estudiosos afirmam não haver dúvidas de que existem diversas raças de extraterrestres e que elas são muito ativas na Terra, podendo perfeitamente serem os responsáveis por tamanha atrocidade. O geólogo e engenheiro Phil Schneider, falecido em 1990, alegou antes de sua morte que militares americanos e as Forças Armadas Internacionais estariam em constante conflito com alienígenas, tanto abaixo do solo quanto acima dele. Coincidência ou não, após tentar expor supostas atuações militares, não demorou muito para que morresse. Mas seria possível que autoridades internacionais tivessem conhecimento de tais feitos e escondessem essas informações das pessoas? Quais seriam seus motivos para o sigilo? Estaríamos realmente sendo ameaçados pela presença alienígena?
Se sim, esta poderia ser a razão para tanto segredo, tendo em vista que, diante desta informação, a grande maioria das pessoas pelo mundo simplesmente surtaria, podendo sujeitar-se a situações trágicas como homicídios e suicídios. Se pensarmos por esse lado, realmente é melhor esperar para ver o que acontece. O fato é que o caso Guarapiranga ficou conhecido no mundo todo e o artigo da professora Encarnación foi alvo de duras críticas em uma outra publicação nos Estados Unidos, o que lhe rendeu outra publicação na revista UFO para responder a esta e a outras críticas que sofreu na época. Lembrando que os fatos narrados aqui não se tratam de ficção científica. Apesar das supostas ações de seres extraterrestres, o caso Guarapiranga realmente existiu, aconteceu aqui em nosso país, mas nunca foi solucionado. E você, o que acha disso? Você acredita que alienígenas podem realmente estar fazendo experiências com humanos? Ou seria mais uma ação inescrupulosa de traficantes de órgãos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Um abraço grande. Até o próximo vídeo.